O sótão estava escuro e empoeirado, um lugar esquecido pelo tempo, cheio de caixas que guardavam os segredos de gerações passadas. O cheiro de madeira envelhecida e mofo pairava no ar enquanto o casal, Sofia e Renato, revirava os objetos abandonados para abrir espaço na reforma da casa. A pequena Clara, com seus 7 anos, observava do alto da escada, curiosa, enquanto seus pais exploravam o desconhecido. Foi Renato quem encontrou a caixa. Estava enterrada sob camadas de outros pertences, como se tivessem tentado escondê-la. Era uma caixa de madeira antiga, com entalhes delicados que pareciam formar um padrão quase hipnótico. A tampa estava presa por ferragens enferrujadas, mas ainda firmes. Sofia, tomada por um misto de curiosidade e receio, limpou a poeira e abriu cuidadosamente a tampa, revelando o conteúdo. Lá dentro, envolta em um tecido amarelado pelo tempo, estava uma boneca. Seu vestido era de renda branca, agora manchado e desgastado, e seus olhos de vidro pareciam seguir qualquer movimento ao redor. O rosto, feito de porcelana, exibia um sorriso delicado, mas havia algo perturbador naquele olhar fixo, como se guardasse um segredo sombrio. "É linda, mamãe!" exclamou Clara, encantada com o achado. Antes que Sofia pudesse dizer algo, a menina desceu as escadas correndo e pegou a boneca em suas pequenas mãos. Renato deu de ombros, achando que não havia nada de errado em deixar a filha brincar com o brinquedo antigo. Mas Sofia sentiu um calafrio inexplicável ao observar a boneca. Era como se algo naquela figura estivesse fora de lugar, algo que ela não conseguia definir, mas que deixava seus instintos em alerta. A boneca foi colocada no quarto de Clara, em um canto especial junto com seus outros brinquedos. Mas aquela noite, a casa inteira parecia ter mudado. O ar estava mais pesado, e os ruídos habituais da casa, o render do piso de madeira, o vento nas árvores, agora soavam como sussurros indistintos. Sofia acordou na madrugada com a sensação de que havia algo no quarto. Ela abriu os olhos e encarou a penumbra, mas tudo parecia em seu lugar. Ainda assim, o sentimento não desaparecia. Levantou-se para checar Clara e encontrou a menina dormindo tranquilamente. A boneca, no entanto, não estava onde havia sido deixada. Agora, estava sentada na beira da cama, olhando diretamente para a porta, como se estivesse esperando por Sofia. Ela tentou racionalizar aquilo. Talvez Clara tivesse movido a boneca antes de dormir, e voltou para sua cama, mas o sono não veio. No silêncio da noite, jurava ouvir passos leves no corredor e sussurros que vinham de direções diferentes, mas nunca claros o suficiente para entender. Na manhã seguinte, Renato saiu cedo para o trabalho, e Sofia decidiu enfrentar o desconforto que sentia. Perguntou a Clara se ela havia movido a boneca, mas a menina apenas riu e respondeu com um ar inocente. Foi a moça dentro da boneca. Ela disse que gosta de brincar comigo. As palavras da filha foram como um golpe. Sofia tentou explicar que bonecas não falam, que era apenas sua imaginação, mas Clara insistiu. Ela é minha amiga agora, mamãe. Mas ela disse que quer me levar para brincar lá fora. Os dias que se seguiram trouxeram um crescente desconforto. A boneca não permanecia no mesmo lugar por muito tempo. Era como se tivesse vida própria, aparecendo em diferentes partes da casa. Renato tentava tranquilizar Sofia, dizendo que Clara provavelmente estava movendo o brinquedo, mas Sofia sabia que algo estava terrivelmente errado. A situação alcançou o auge em uma noite tempestuosa. Sofia acordou com um grito agudo vindo do quarto de Clara. Ela correu pelos corredores escuros, o coração martelando no peito. Ao entrar no quarto, encontrou a filha sentada na cama, os olhos arregalados de medo. A boneca estava no chão, seus olhos de vidro refletindo a luz do relâmpago que atravessava a janela. Clara apontou para o canto do quarto e sussurrou. Ela está ali, mas não havia nada lá. Apenas a sombra da própria boneca, projetada na parede. Ou seria algo mais? Sofia sentiu o gelo subir pela espinha quando a sombra pareceu se mover de forma independente, inclinando a cabeça como se a estivesse observando. A partir daquele momento, a família foi tomada por uma espiral de eventos aterradores. Portas se fechavam sozinhas, objetos desapareciam, e Clara tornou-se cada vez mais reclusa, falando apenas sobre a moça da boneca.
Renato finalmente concordou que algo precisava ser feito quando encontrou marcas de pequenas mãos nas paredes do sótão, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de lá. Decidiram se livrar da boneca, mas ela sempre retornava. Não importava onde fosse deixada, em um lixão, no rio ou até enterrada, ela sempre reaparecia no quarto de Clara, intacta, com aquele sorriso enigmático. A luta contra o mal que habitava a boneca se tornou uma guerra psicológica para a família. E no fim, quando a sanidade já parecia perdida, a verdade sobre a boneca e sua origem sombria veio à tona, trazendo uma revelação tão terrível que mudaria para sempre o destino da família. A revelação chegou de forma inesperada. Sofia, em sua última tentativa de entender o que estava acontecendo, decidiu buscar informações sobre os antigos moradores da casa. Descobriu que a boneca pertencia a uma menina chamada Elisa, que viverá ali na década de 1920. Segundo os registros, Elisa era uma criança solitária, cujos pais a ignoravam quase completamente. A boneca era seu único conforto, até que um trágico incêndio destruiu a casa e tirou sua vida. Porém, os relatos tinham um detalhe perturbador. Os vizinhos juravam ouvir risadas infantis e passos vindos da casa, mesmo anos após o incêndio. Diziam que Elisa nunca havia partido de verdade, que sua alma permanecia presa à boneca, buscando companhia para aliviar sua solidão. Agora, Sofia entendia o que estava acontecendo, mas a compreensão trazia um desespero ainda maior. Elisa queria Clara, e faria qualquer coisa para consegui-la. Na noite final, o terror alcançou seu ápice. Clara desapareceu de seu quarto, e os pais, desesperados, a encontraram no sótão, sentada em um círculo de velas apagadas, segurando a boneca. Os olhos de Clara estavam diferentes, quase vazios, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Renato tentou alcançá-la, mas uma força invisível o impediu. A boneca parecia ganhar vida, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Sofia, em um ato de desespero, agarrou a boneca e a jogou contra a parede com toda a sua força. O impacto fez a porcelana se estilhaçar, e um grito agonizante ecoou pelo sótão, preenchendo a casa inteira. Quando tudo se acalmou, Clara desmaiou nos braços de Sofia. A boneca estava destruída, reduzida a cacos espalhados pelo chão. A família deixou a casa na manhã seguinte, sem olhar para trás. Embora tenham recomeçado suas vidas em outro lugar, o trauma nunca os abandonou. E, em noites silenciosas, Sofia ainda jura ouvir sussurros distantes, como um lembrete de que certos segredos nunca permanecem enterrados. O ar estava carregado de um calor sufocante e o som dos pneus sobre a estrada de terra parecia anunciar uma jornada para o desconhecido. O grupo de 5 amigos, animados pela promessa de um fim de semana longe da correria da cidade, chegou a uma antiga casa no coração de uma floresta densa e esquecida pelo tempo. A construção, um casarão de madeira com mais de um século de história, emanava uma presença inquietante, como se guardasse segredos que preferia manter enterrados. Assim que desceram do carro, a primeira coisa que notaram foi o silêncio absoluto. Não havia o canto de pássaros, nem o som de folhas se movendo com o vento. A atmosfera era quase tão densa quanto a poeira que se acumulava sobre os degraus da varanda. Quando a chave girou na fechadura enferrujada, um estalo alto ecoou, como se a casa despertasse de um sono profundo e desconfortável. A sala principal estava cheia de móveis antigos cobertos por lençóis brancos amarelados. Um lustre pendia do teto como uma aranha esperando pacientemente por sua presa. Mas foi no segundo andar que a verdadeira peculiaridade se revelou. Ao final de um corredor estreito e tortuoso, havia uma porta trancada. A madeira estava marcada por profundos arranhões, como se algo, ou alguém, tivesse tentado desesperadamente sair dali. Ao lado da porta, um pequeno crucifixo pregado na parede parecia um sentinela silencioso, mas sua presença apenas intensificava o desconforto. Deve ser um quarto antigo, né? Pensaram, tentando racionalizar o estranho achado. Decidiram não forçar a fechadura naquela noite, preferindo acreditar que não havia nada de extraordinário ali. Mas a casa parecia ter outras intenções. Durante a madrugada, os sons começaram.
Primeiro, eram apenas batidas leves, quase imperceptíveis, como se dedos tamborilassem contra a madeira. Depois, as batidas se tornaram mais rítmicas, mais altas. Era o som de algo ou alguém tentando abrir a porta trancada. As paredes do quarto onde o grupo dormia pareciam amplificar o som, como se a casa estivesse viva e conspirando contra eles. Ninguém conseguiu dormir. Quando a manhã finalmente chegou, o sol revelou algo ainda mais perturbador. No batente da porta trancada, as marcas de arranhões haviam aumentado. Pequenas lascas de madeira se espalhavam pelo chão, como evidência de que as batidas da noite anterior não foram fruto da imaginação coletiva. Um dos amigos encontrou uma antiga fotografia em um dos quartos. Na imagem, uma mulher de expressão sombria estava sentada em uma cadeira próxima àquela mesma porta. No verso da foto, rabiscado com uma caligrafia apressada, lia-se: Mariana, 1923. Nunca abra a porta. Uma breve pesquisa no vilarejo mais próximo trouxe à tona uma história sinistra. Mariana era a filha mais velha de uma família rica que viveu na casa no início do século passado. Ela desapareceu misteriosamente uma noite, e tudo o que restou foi aquele quarto trancado. Os antigos moradores acreditavam que algo maligno havia tomado conta dela, algo que precisava ser contido a todo custo. Os amigos, presos entre a curiosidade e o medo, decidiram investigar mais a fundo. Enquanto reviravam a casa, encontraram um antigo diário escondido sob uma tábua solta do assoalho. As últimas páginas estavam manchadas, mas ainda era possível ler os últimos registros de Mariana. Ela escrevia sobre uma voz que ouvia durante a noite, chamando-a pelo nome, sussurrando segredos que prometiam liberdade e poder. No último parágrafo, ela descreveu a sensação de ser puxada para a escuridão por mãos invisíveis. Naquela noite, decidiram vigiar o quarto trancado. O grupo se reuniu no corredor, armados com lanternas e facas de cozinha. Quando o relógio bateu meia-noite, o som retornou. Batidas, arranhões e, finalmente, um gemido baixo e gutural que parecia vir de dentro da parede. De repente, as lanternas falharam, mergulhando todos na escuridão. Ao amanhecer, apenas um dos amigos foi encontrado, sentado na varanda, balbuciando incoerências. Os outros haviam desaparecido sem deixar rastros. A casa foi abandonada novamente, mas quem ousa passar por lá diz ouvir, à noite, o som de batidas vindo do segundo andar. Depois daquele evento, o sobrevivente nunca conseguiu explicar o que havia acontecido. Ele se mudou para longe, buscando esquecer, mas a lembrança do som persistia. Cada noite, ao fechar os olhos, ele ouvia os sussurros e as batidas, como se algo tivesse o seguido. A vila, por outro lado, decidiu selar o destino da casa. Eles ergueram cercas ao redor da propriedade e espalharam avisos para que ninguém mais se aproximasse. Mas as histórias continuavam. Campistas que acidentalmente se aproximavam da área diziam sentir olhos observando da floresta. Alguns relatavam ouvir os sons de passos pesados e um choro fraco vindo da direção da casa. Apesar das precauções, a lenda apenas cresceu, alimentada por curiosos que buscavam descobrir mais sobre Mariana e o que realmente aconteceu naquela noite. A foto de Mariana continuava a circular entre os poucos que tinham coragem de investigar. Alguns diziam que o sorriso na imagem mudava com o tempo, tornando-se mais largo e perturbador, enquanto os olhos pareciam seguir aqueles que a encaravam. Um dia, a fotografia desapareceu, levando consigo mais perguntas do que respostas. Não importava quanto tempo passasse, a casa permanecia como um monumento ao desconhecido. O grupo de amigos havia desafiado algo que não entendia, e o preço pago foi alto. As batidas na porta trancada continuavam, cada vez mais altas, cada vez mais desesperadas, como o eco interminável do que estava preso ali, ou talvez tentando escapar. O verão chegou como uma promessa de dias longos e tranquilos, mas trouxe consigo algo muito mais sombrio para Lucas. Aos 22 anos, ele havia retornado à casa de sua família para passar um mês com seus pais, em busca de descanso e um pouco de nostalgia do tempo em que cresceu ali. A propriedade ficava afastada da cidade, rodeada por uma vegetação densa que parecia esconder segredos de épocas passadas.
Um lugar onde o tempo parava e os sons da natureza eram a única companhia constante. No terceiro dia, enquanto ajudava seu pai a limpar o quintal, Lucas encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Sob uma densa camada de folhas e galhos secos, ele tropeçou em algo duro. Curioso, afastou a sujeira com as mãos e revelou a borda de um antigo poço de pedra. A estrutura estava parcialmente coberta por vegetação, como se a natureza tentasse esconder sua existência. As pedras estavam gastas pelo tempo, e o ar que emanava dali era frio e denso, trazendo um leve odor de umidade e decomposição. Algo naquele poço o fascinava. Ele não se lembrava de ter ouvido seus pais mencionarem sua existência, o que era estranho, considerando que ele havia crescido brincando naquele quintal. A abertura era pequena, mal suficiente para uma pessoa entrar, mas o buraco parecia se estender para o infinito. Lucas tentou iluminar o interior com a luz do celular, mas a escuridão era profunda demais para ser vencida. Mais tarde, naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, Lucas não conseguia tirar o poço da cabeça. Algo nele parecia chamá-lo, uma curiosidade crescente que se tornava quase obsessiva. Decidiu voltar lá, armado com uma lanterna e uma corda, decidido a explorar o que poderia ser um simples buraco ou algo muito mais antigo e misterioso. Ao se aproximar do poço, notou que o silêncio ao redor era absoluto. Não havia o som dos grilos, nem o farfalhar das folhas. Apenas ele e a imensidão escura diante de si. Quando ligou a lanterna e a apontou para o interior do poço, o feixe de luz foi engolido pela escuridão. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele ignorou o desconforto e decidiu descer alguns metros para explorar. Enquanto amarrava a corda em uma árvore próxima, ouviu algo. No início, pensou ser o vento atravessando a floresta, mas não havia vento. Era um som fraco, quase imperceptível. Quando se aproximou mais da borda do poço, percebeu que era uma voz humana, chamando seu nome. Lucas congelou. A voz era sutil, quase um sussurro, mas não havia como confundi-la. Era clara o suficiente para causar arrepios e confusão. Lucas, ajude-me. Ele recuou, tentando racionalizar o que havia ouvido. Talvez fosse sua imaginação. Talvez o vento realmente estivesse brincando com sua mente. Mas o chamado continuou, cada vez mais urgente, mais desesperado. Ele não podia ignorar. Pegou a lanterna e se ajoelhou na borda, tentando iluminar melhor o fundo do poço. Foi então que viu mãos esqueléticas e pálidas, estendendo-se das profundezas como se algo estivesse tentando escapar. As unhas estavam quebradas e cobertas de terra, e os dedos se moviam lentamente, como se sentissem o ar pela primeira vez em anos. Lucas sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e fascínio o paralisando. As mãos pareciam humanas, mas algo nelas era profundamente errado. O formato, a maneira como se moviam, tudo indicava que pertenciam a algo que não deveria existir. O chamado ficou mais alto, e Lucas se levantou de um salto, deixando a lanterna cair no interior do poço. A luz agora iluminava parcialmente as mãos, revelando pulsos que desapareciam na escuridão. Ele sentiu o impulso de correr, mas algo o impediu. Era como se o poço tivesse um poder sobre ele, como se aquelas vozes estivessem dentro de sua própria mente. Quando finalmente reuniu coragem para se afastar, tropeçou e caiu de costas no chão. O silêncio voltou, mas a sensação de estar sendo observado não o abandonou. Ele se levantou, sujo e ofegante, e correu para dentro de casa, tentando convencer a si mesmo de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas ele sabia que não era. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. As vozes continuaram ecoando em sua mente, e quando finalmente fechou os olhos, sonhou com as mãos esqueléticas puxando-o para o fundo do poço, onde uma escuridão infinita o aguardava. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou ignorar o poço, mas ele parecia estar em todos os lugares. O som de batidas leves ecoava à noite, como se algo estivesse tentando sair. As vozes continuavam, agora não apenas pedindo ajuda, mas sussurrando segredos. Promessas de poder, de conhecimento proibido, misturadas a murmúrios incoerentes que faziam sua cabeça latejar. Uma noite, incapaz de resistir, ele voltou ao poço. Desta vez, levou uma corda mais longa e um gravador.
Queria provas do que estava acontecendo, ou pelo menos algo que pudesse convencê-lo de que estava perdendo a sanidade. Amarrando a corda com cuidado, desceu lentamente, a lanterna presa ao cinto e o gravador ligado em seu bolso. O ar ficava mais frio a cada metro, e o cheiro de decomposição se tornava quase insuportável. Quando alcançou o fundo, a luz da lanterna revelou algo que não deveria estar ali. O chão era coberto por ossos, muitos deles humanos, espalhados de forma caótica, como se uma luta tivesse ocorrido. No centro, havia uma abertura ainda mais profunda, de onde emanava uma luz fraca e pulsante, como a batida de um coração. As vozes agora eram mais altas, mais claras, e Lucas percebeu que não estavam apenas em sua mente. Elas vinham dali, daquela abertura, chamando por ele. Ele sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse reagir, algo o puxou. Uma força invisível o arrastou em direção à abertura, e ele gritou, tentando se segurar na corda. As mãos esqueléticas surgiram novamente, agora agarrando seus braços, suas pernas, puxando-o para baixo. Lucas lutou com todas as suas forças, mas era em vão. Seu último pensamento antes de ser consumido pela escuridão foi que o poço não era apenas um buraco. Era uma porta, um portal para algo muito mais antigo e maligno do que ele poderia imaginar. Quando a família de Lucas finalmente percebeu seu desaparecimento, tudo o que encontraram foi a corda solta e a lanterna quebrada ao lado do poço. A abertura estava selada, como se nunca tivesse existido. Mas, à noite, quem passava pelo quintal podia ouvir um sussurro vindo das profundezas: Lucas. O ronco abafado do motor ecoava pela estrada deserta, cortando o silêncio frio da madrugada. A escuridão era densa, engolindo a luz fraca dos postes que resistiam espaçadamente ao longo do caminho. O ar tinha um peso peculiar, como se algo invisível estivesse pressionando contra o peito de quem ousasse respirar ali. Marcos, um motorista de aplicativo acostumado às noites solitárias de trabalho, verificou o celular ao ouvir o som característico de uma nova corrida. Era um pedido incomum. O ponto de partida ficava em uma região erma da cidade, e o destino era ainda mais estranhamente sugestivo: o cemitério municipal. Ele hesitou por alguns segundos, mas a promessa de um pagamento generoso em dobro era suficiente para dissipar qualquer incômodo inicial. Com um suspiro, aceitou a corrida e virou o volante, seguindo as indicações do GPS. Conforme se aproximava do local de embarque, o ambiente ao seu redor parecia mudar. A vegetação era mais densa ali, com árvores cujos galhos retorcidos se entrelaçavam no alto, formando um túnel natural que filtrava a luz. O vento que atravessava os galhos sibilava de forma estranhamente humana, quase como sussurros. Quando finalmente parou o carro no ponto indicado, não havia nenhum sinal de vida. Marcos baixou o vidro e olhou em volta, franzindo a testa. Ele estava prestes a cancelar a corrida, quando uma figura surgiu da penumbra. Era um homem alto e magro, vestido de forma antiquada, com um terno escuro e um chapéu que ocultava parte de seu rosto. Sem dizer uma palavra, o homem abriu a porta traseira e entrou no carro. O motorista tentou quebrar o silêncio desconfortável com um cumprimento casual, mas a voz que emergiu de sua garganta parecia mais fraca do que o esperado. "Boa noite. Para onde vamos mesmo?" perguntou, apesar de já saber a resposta. O homem simplesmente apontou para frente, indicando que deveria seguir em frente. O percurso começou com uma tensão palpável. Marcos tentou puxar conversa, comentando sobre o clima e as ruas desertas, mas o passageiro não respondia. O retrovisor revelava apenas uma silhueta sombria, com os contornos do rosto obscurecidos pelo chapéu. O que mais incomodava Marcos era a sensação estranha que aquele homem provocava. Havia algo errado em sua presença, algo que ele não conseguia identificar. Conforme o carro se aproximava do cemitério, a atmosfera parecia mudar novamente. O ar tornou-se mais pesado, quase sufocante, e o cheiro de terra úmida invadiu o carro, mesmo com as janelas fechadas. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve os olhos na estrada. Quando finalmente chegaram ao destino, ele parou o carro diante dos portões de ferro do cemitério.
O lugar era imponente e intimidante, com estátuas de anjos desgastadas pelo tempo e portões que rangiam ao menor toque do vento. Ele virou-se para avisar o passageiro que tinham chegado, mas seu coração quase parou. O banco traseiro estava vazio. Seu primeiro impulso foi acreditar que o homem tinha saído sem que ele percebesse, mas isso parecia improvável. Ele olhou para os lados, tentando avistá-lo, mas o entorno estava completamente deserto. Confuso e sentindo o medo começar a se infiltrar em seus pensamentos, ele voltou os olhos para o retrovisor e congelou. Lá estava o homem, mas não no banco traseiro. Seu rosto pálido e distorcido sorria de forma aterradora dentro do espelho. Os olhos eram profundos e vazios, duas cavernas escuras que pareciam sugar toda a luz ao redor. O sorriso era largo demais, expondo dentes que pareciam afiados como lâminas. Marco sentiu sua respiração falhar enquanto sua mente lutava para compreender o que estava vendo. Ele tentou desviar o olhar, mas algo o impedia. Era como se aquele rosto o estivesse prendendo, hipnotizando-o com seu olhar vazio. De repente, a luz do painel piscou, e o carro morreu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som rítmico e apavorante de algo arranhando o vidro da porta do motorista. Ele reuniu todas as suas forças para se mover, mas o corpo parecia paralisado pelo terror. E então, a voz veio, baixa, rouca, quase um sussurro, mas clara o suficiente para penetrar em sua mente. Você é o próximo. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!